Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Na terceira parte do nosso estudo, acerca da influência moral dos médiuns perante as comunicações mediúnicas, destacamos a sexta pergunta elaborada pelo codificador, constante do capítulo 20, item 226 do Livro dos Médiuns, com o seguinte teor. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Os espíritos assim respondem: conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá porque às vezes ele necessita de uma lição, a fim de manter-se em guarda. Nos escaninhos da alma está a real identidade do ser, onde reside a verdadeira vontade, os interesses e os propósitos pessoais. Justamente por isso, os benfeitores ainda destacam um aspecto muito importante acerca da vigilância: manter-se em guarda. Foi Jesus que advertiu a humanidade quanto à necessidade do orar e vigiar. O medianeiro deve permanecer atento ao destaque sinalizado pelo Mestre, para não se permitir a embuste, a enganação e não ser instrumento de prejuízo a outrem. Questionar-se quanto às palavras e os pensamentos que o permeiam de forma duvidosa. Investigar as mensagens que vêm por seu intermédio, estudando-as para melhor discernir os seus objetivos e identificar se realmente atendem aos objetivos das instruções, que são sempre edificantes. A lição da atenção é valiosa, pois nos conduz à reflexão de que muitas situações podem ser evitadas simplesmente porque estivemos despertos, presentes, conscientes do nosso querer e do que nos motiva diante das ações. Porque o médium colocou-se como um estudioso, atento às suas dificuldades e percebendo o que precisa realizar para que a comunicação cada vez mais se aperfeiçoe. Em sentido muito próximo a esta abordagem, tem-se a questão 10, formulada por Allan Kardec, que diz assim: se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Ou seja, se o médium tem a simpatia dos bons espíritos, por que estes não impedem que ele seja levado a equívoco? Percebamos que nesta situação o medianeiro tem reais comportamentos positivos, pois tem a companhia dos benfeitores espirituais. Suas qualidades morais são verdadeiras. Mas por que, mesmo assim, não há intervenção dos bons espíritos para evitar a desdita dele? Os bons espíritos, respondem eles mesmos, permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo, que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Que resposta tão profunda! Percebamos que só às vezes é permitido que o médium, possuidor de características morais positivas, seja alvo de enganação, pois sabemos da misericórdia de Deus e que o amparo para o verdadeiro trabalhador, para aquele que muito se esforça para superar as próprias barreiras morais, é uma constante. Mas, às vezes, e com objetivo específico, qual seja, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso,
pode acontecer de ele ser conduzido pelos maus interesses. Além disso, a resposta traz um destaque muito importante. Um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Os maiores algozes residem nas defecções do próprio ser. As fragilidades humanas abrigam em si as predisposições para as faltas. Diante da imperfeição, a possibilidade do equívoco. Assim, a mediunidade, observada de forma séria, é uma ferramenta que permite o crescimento moral do medianeiro, que, atento às próprias faltas, busca, através do exercício da faculdade, aperfeiçoar-se instrutiva e moralmente, cada vez mais. E por quê? Permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder como os médiuns e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro. Insiste também aí Kardec, nesta pergunta, para que haja um reforço nas elucidações dos bons espíritos acerca do nosso projeto rumo ao progresso pessoal. Esclarecem eles que procuram influenciá-las, as dotadas de grande poder, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. É o respeito ao livre-arbítrio pelos benfeitores. Conforme vimos no estudo passado sobre a identidade dos espíritos, uma das características que sobrepuja nos bons espíritos é o respeito às leis de Deus, sejam em aspectos menores ou maiores. Nunca violam a liberdade alheia. E quando não são recepcionadas as suas inspirações, quando desejam os homens seguirem caminho diverso do que é proposto para o crescimento e aperfeiçoamento, respeitando-os, deixam que eles sigam o que almejam. Assim, meus irmãos, notamos o quanto o estudo com dedicação e afinco acerca da faculdade mediúnica, tanto em amplo sentido, conhecendo os seus princípios e instruções, como em aspecto particular a cada médium, é de suma importância, para que os objetivos de iluminação de consciência, de aperfeiçoamento moral e de consolação para a humanidade possam ser atendidos e respeitados por aqueles que se munem do propósito de bem servir a Jesus. No próximo encontro, finalizaremos as nossas reflexões acerca da moralidade dos médiuns, com as derradeiras perguntas do nosso codificador aos luminares espirituais. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.